Olá, querido, que Deus abençoe a sua vida, graça e paz para o teu coração. Eu sou Gustavo Silva, esse aqui é o nosso canal Semeando Graça. Mais uma vez com uma palavra, mais uma vez com uma semente do Evangelho de Cristo, uma gota de sabedoria do céu para edificar a sua vida, para que você possa viver a vida e vivê-la no mais alto nível. Hoje eu quero falar com você sobre 4 estratégias de como vencer as adversidades, como superar os obstáculos da vida de cabeça erguida e alcançando e vivendo aquilo que Deus tem para o teu coração. Mas antes, desde já, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, por favor, vai lá, se inscreva, é rapidinho. Você pode deixar aqui também o seu comentário, você pode apertar o sininho para receber as notificações e deixa aí também o seu joinha, não é? Deixa aí o seu like, isso é importante para o nosso canal, para que o YouTube entenda a relevância desta mensagem e possa então entregá-la a mais e mais pessoas, tá bom? A nossa reflexão de hoje está aqui no Salmos de número 46, no verso de número 1. Eu quero compartilhar com você hoje 4 dicas que podem mudar completamente o curso da sua vida se você entender essas estratégias de como superar os obstáculos. Afinal de contas, todos nós enfrentamos desafios na nossa vida. Quem é que nunca enfrentou, quem é que talvez não esteja enfrentando algum desafio na sua vida? Seja na área financeira, seja na área emocional, seja na saúde, seja familiar, enfim, vários aspectos da vida podem estar passando por algum tipo de desafio, não é verdade? Pensando nisso, eu separei aqui para você essas 4 dicas que vão abençoar a sua vida em nome de Cristo Jesus. Por isso, assista até o final esse vídeo, Deus vai falar ao teu coração. Salmos 46, verso 1, diz assim a palavra do Criador: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. O salmista começa o texto dizendo que Deus é o refúgio e a fortaleza. 2 palavras que eu gostaria que você tomasse nota, porque refúgio significa um lugar de abrigo, fortaleza significa um lugar forte. Então podemos entender que Deus é um lugar forte em tempos de angústia, em tempos de adversidade, em tempos de desafios na vida. Onde é que nós nos refugiamos? Imagina comigo, se tivéssemos, por exemplo, aquela pessoa que está passando por uma tempestade, um dia chuvoso, frio, com ventos, e ela resolve construir a sua casa, o seu abrigo, né, com papelões. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Obviamente, aquela chuva vai cair, vai molhar o papelão e ele vai se desfazer por completo. Ou seja, a pessoa vai continuar completamente vulnerável, completamente exposta ao perigo que ali está sobre a sua vida. Mas se ela constrói, por exemplo, um abrigo com bons alicerces, faz uma boa cobertura, ao cair aquela tempestade, ela simplesmente vai poder deitar a sua cabeça sobre o seu travesseiro e descansar, porque está certa de que está em segurança no meio daquela tempestade. Assim é Deus. A primeira estratégia para vencer as adversidades é você se refugiar em Deus, é você se esconder na palavra de Deus. Deus habita na sua palavra, Ele está na sua palavra, Ele é a sua palavra. O Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Então, quando você abriga-se no esconderijo que é Deus, no esconderijo que é o Altíssimo, você passa a ter paz, mesmo em meio às tempestades. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É como aquele pai que muitas vezes, ao ver o seu filho começando a caminhar, a dar os seus primeiros passos, solta ali a criança, mas fica ali olhando para ela. Ao primeiro sinal de que ela vai cair, ele corre e segura aquela criança. Assim é Deus conosco. Quando você pensa que está sozinho, quando você pensa que não há ninguém por você, então Deus está lá para te socorrer, para te abençoar, para te ajudar nos momentos que você se sente só. A Bíblia diz que o Senhor Jesus falando, né? Ele nunca nos deixará, Ele nunca jamais nos abandonará.
A terceira dica, a terceira estratégia para vencermos as adversidades é no verso de número 2. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque ele diz da seguinte maneira: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aqui ele vem dizer o seguinte: ainda que tudo mude, ainda que tudo seja abalado, ainda que tudo seja atingido pelas dificuldades da vida, pelas tempestades, pelas tormentas, ele não temeria. O medo, ele é um sentimento, ele é uma sensação geralmente ocasionada, provocada por uma sensação de perigo, por um iminente perigo, seja físico, seja emocional, seja espiritual. É quando aquela pessoa se sente, às vezes, em perigo, é que ela vai sentir o medo. Eu nunca vi alguém, por exemplo, sentir medo de algo bom. Ah, eu estou com medo de ser promovido no trabalho, de ter uma boa saúde. Não, você nunca vê isso. Você vê a pessoa sentir medo quando ela sente a sensação de estar em iminente perigo. Então ela sente o medo. Só que o medo, muitas vezes, ele tem a função de paralisar a sua vida. Tem gente, por exemplo, que tem medo de viver, por exemplo, algo extraordinário, porque tem medo de dar o primeiro passo. Pedro, quando caminhava sobre as águas, vivia algo ali completamente fora da normalidade, mas estava vivendo o sobrenatural. Ao sentir o medo, ele começa a afundar. Tem gente que está afundando na vida, afundando nos negócios, afundando na saúde por causa do medo. Medo é uma porta que você precisa fechar. A Bíblia Sagrada diz que Jó exclamou dizendo o seguinte: olha, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então, você tem que viver a sua vida com a expectativa sempre de algo bom, não de algo ruim. Algo que você vai desfrutar de coisas boas e não algo que, será que vai acontecer o pior? Será que vai acontecer algo ruim? Pare com isso, você precisa fechar essa porta para vencer os desafios. Essa é a terceira dica. Arranque do teu coração, feche a porta para todo e qualquer tipo de medo que tenha assombrado a sua alma. A quarta e última dica está no verso de número 10, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A quarta dica vem dizer para nós, e eu aprendo o seguinte: essa é a estratégia que você deve guardar no teu coração, dizendo o seguinte: Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que os céus e a terra foram feitas por Ele. Tudo está no controle dele. Ademais, a Bíblia também diz que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca pense que Deus se esqueceu de você, que Deus não se importa com você. Muito pelo contrário, se você tiver em mente que todas as coisas estão no controle do Pai Celestial sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que você faz, você passa a viver uma vida mais equilibrada, mais em paz, mais cheio de graça e cheio de verdade. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, coloque esses 4 princípios em prática. Eu tenho a certeza que se você colocar em prática, você vai viver melhor, vai viver mais tranquilo, mais abençoado em tudo aquilo que você fizer. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, nós nos vemos no nosso próximo encontro aqui no nosso canal. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, faça com que outras pessoas aprendam esses 4 princípios de uma vida vitoriosa, de uma vida vencedora em tempos de dificuldade. Que Deus abençoe você e nunca se esqueça que você tem o direito de ser feliz.